Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Alana? Tudo bem, Neto? Mari, Ludmila, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. Mais uma live tradicional de sexta-feira, para não perdermos o costume. Tudo bem, Jocélia? Jóia? Maravilha, pessoal. Vamos dar aquele minutinho clássico para o Instagram avisar os seguidores e começaremos com o nosso conteúdo sobre esporão de calcânio. Muito bem. Tudo bem, Marlise? Tudo bem? Muito bem. Joia! Maravilha, pessoal. Perfeito. Quem entrou até agora entrou, quem não entrou vai entrando. E nesse caminho seguimos com a nossa live, né? Para aproveitar esse horáriozinho do almoço. Esse tempinho finalzinho do almoço aí, antes de retomar os atendimentos. Para que possamos aproveitar essa sexta-feira, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o que eu quero falar para vocês sobre esporão de calcânio? Não lembra, né? Mês de novembro agora é o mês do pé, tá? Então, eu tô falando esse mês, todas as lives vão ser voltadas sobre patologias que acometem o tornozelo e o pé, tá? Então, a gente falou sobre entorse de tornozelo, hoje nós estamos falando sobre esporão de calcânio. Então, a gente, né, tava no tornozelo, vem descendo, você já tem ideia do que vem aí pra frente, tá? Coloca aí, digita aí pra mim o que vocês acham que é a live da semana que vem. Se alguém acertar, eu confirmo se é ou não, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, esporão de calcânio. Pessoal, o esporão, ele nada mais é do que uma característica que a gente tem nos pacientes, né, nos indivíduos, que está ligado a um processo de calcificação, tá? Esse processo de calcificação, ele tem algumas características, tá? Tem algumas características. Faceite, Ludmila? Será que é faceite? Hã? Semana que vem é faceite plantar. Muito bem. Neto, neuroma. Quase, Neto. Neto. Né? Na outra semana, neuroma. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, vamos falar do esporão. A Ludmila e o Neto já mataram as duas próximas lives aí, beleza? Então, o osteófito, como eu estava falando, ele é uma característica de calcificação. Essa calcificação ela pode acontecer por N fatores, tá? Os mais comuns que a gente tem, né, que a literatura mostra, são por tração, tá? Ou por compressão excessiva, tá? Então é o seguinte, quando a gente fala de esporão, a gente tem que perceber que assim, osteófito na coluna é o mesmo princípio. A doença de Osgood-Schlatter, que é aquela que, né, da tuberosidade anterior da tíbia, é o mesmo princípio, né? Sobre tração, sobre pressão, né? sobre a função da tração dos tendões, dos tecidos sobre aquela parte óssea, tá? Calcificação tendínea, então eu tenho lá paciente que tem tendinite crônica do supraespinhoso que gera uma calcificação, é o mesmo princípio, tá? Teoricamente é assim, para não romper o tendão, para não romper o tecido que está se inserindo no osso, o corpo ele vai criar uma estratégia de deixar crescer o osso para poder fazer esse balanceio, ok? Então, é a mesma característica. Então, se eu sei que existe esse componente de tração, esse componente, né, de sobrecarga sobre o tendão, a gente já tem que entender que o problema do esporão não é um problema simplesmente estrutural, tá? Ele é um problema estrutural, mas que ele vem de um componente funcional, tá? Então, o esporão, a gente tem duas características. O mais comum é aquele que dá na parte de baixo do calcânio, mas tem alguns pacientes que tem na parte de trás, na inserção do tendão de Aquiles, tá? Então é menos comum, mas às vezes acontece. A maioria na parte de baixo do pé, né? Na parte de baixo. Então, essa questão do esporão,
eu peguei alguns dados, né, de um estudo que saiu agora em 2017, ele fez um resumão sobre, né, uma revisãozinha sobre os outros estudos, e eu achei alguns dados muito bacanas. Então, primeiro de tudo, população que é mais acometida por esporão é gente que tem mais de 40 anos. Tá? Então, acima de 40 anos tem mais esporão. Aí eu vi um dado, por exemplo, sobre sobrepeso. Eu tenho um estudo que fala que 46% das pessoas que têm esporão têm sobrepeso, ou seja, metade. Então quer dizer que o sobrepeso talvez não esteja ligado à questão do esporão. Então se é só 50%, não posso dizer, eu tenho esporão porque eu estou aumento do peso. Não necessariamente, tá? Um estudo que dá uma porcentagem um pouco maior do sobrepeso fala que 70% das pessoas que têm sobrepeso, que têm esporão, têm sobrepeso. É uma correlação um pouco melhor, né? Assim, né? Então dizer que o sobrepeso é um dos fatores que talvez interfere, ok? Uma outra coisa que eu vi, pacientes que têm pronação do calcânio. 46% têm pronação. Ou seja, não necessariamente o paciente tem por uma sobrecarga, né, no tendão, na fáscia plantar, nos tendões dos pés e na fáscia plantar, que vão fazer a pronação, que vão fazer o esporão, se isso está ligado com a pronação, tá? Então não necessariamente, ok? Então metade dos pacientes sim, metade dos pacientes não. Então você pensa assim comigo. Se eu falar que metade dos pacientes tem pronação, então fazer uma correção dessa pronação vai funcionar para metade dos pacientes. Tudo bem? Uma outra característica que aí eu achei muito interessante foi que o paciente que tem o esporão, quantos deles estão associados a uma fasciite plantar? E aí a porcentagem aumenta. Ela vai de 67% a 89%. Ou seja, a característica da fasciite e do esporão, elas estão muito ligadas, tudo bem? Então, nós estamos falando de esporão essa semana que vem eu vou falar de fasciite. Então, as coisas vão se complementar. Então, quando a gente vê essa questão do paciente com fasciite, a gente vai entender que a própria fasciite tem vários estudos que mostram que a fasciite está ligada a um componente neural. Ou seja, é um componente funcional. Então, mesmo a fasciite, né, mesmo a fáscia plantar, mesmo o esporão, que é uma estrutura, ela só aconteceu porque começou de um problema funcional. Então, e se eu sei que a fasciite ela tá por uma disfunção do nervo calcâneo medial, tá, que a gente vai falar semana que vem, a gente sabe que existe essa alteração funcional. Então eu tenho que entender o esporão como assim, o produto final, a máxima adaptação que o corpo pode fazer em relação a um desequilíbrio funcional entre a musculatura intrínseca do pé, a função da fáscia plantar e a função da panturrilha, né? Mais especialmente do sóleo, porque é ele que ajuda nesse controle. Então, quando a gente olha essa questão do esporão, tem fatores que podem estar associados, então como o sobrepeso, como a pronação, pode estar. A questão da fasciite plantar está interligada uma coisa com a outra, porque a porcentagem sobe até quase 90%, então isso é uma ligação. E existe esse componente funcional. Agora, presta atenção aqui num dado bem bacana. Quando fizeram uma análise histológica em cadáveres, tá, desse componente do esporão, eles veem que aquilo é um tecido calcificado, que tem estrutura que vem da fáscia plantar, tá? Então o esporão não necessariamente é o osso que foi puxado. Ele tem uma parte, mas ele tem uma característica de calcificação da fáscia plantar. Ou seja, ficou tensionando demais a fáscia plantar e ela então gera calcificação devido a essa tensão. E também dos tendões do abdutor do hálux, do flexor comum do flexor breve, flexor curto dos artelhos e do abdutor do quinto, tá? Então essas três características, né, desses três tendões que vão se inserir lá no calcânio, a gente tem então calcificação desse componente, ou seja, existe um aumento da tensão sobre esses tecidos, desses tendões e dessa fáscia plantar. Então,
para eu entender que existe um aumento dessa tensão, que existe uma sobrecarga, eu preciso entender que tem um componente funcional, que não é simplesmente que vai lá, cresce uma espícula óssea e pronto, acabou. Tá? Tanto que se a gente parar para olhar, tratamento que a gente vê para o esporão de calcânio, você tem lá técnicas que vão tentar diminuir, que vão tentar quebrar, mas assim, se você não corrigir o componente funcional, não vai adiantar nada. Tá? A mesma coisa para o hálux valgo. Tem um monte de paciente que tem hálux valgo, que vai lá, faz a cirurgia. Aí depois de 2 anos está lá a mesma coisa. Se você não corrige o componente funcional, não vai mudar nada. Tudo bem? Tranquilo? E agora eu quero que vocês vejam o dado mais importante, um dos dados mais importantes que esse estudo mostrou, tá? E que eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Dos pacientes que têm esporão de calcânio, que eles avaliaram em 2 estudos, dentro desse estudo que é uma revisão, então tem vários estudos. Então, dentro de 2 estudos que eles viram, pacientes com o esporão ao exame, eles viram que de 59% a 66% desses pacientes, eles têm dor. Ou seja, eu tenho uma porcentagem de até 30 e poucos % da população que tem um esporão e não tem dor. Aí eu pergunto, por que não tem dor, mesmo tendo esporão? Então, a gente entra numa característica para mostrar que não é a estrutura que é o problema, não é o espículazinha que é o problema. Aquilo ali é o produto final. O problema está na incoordenação funcional desse indivíduo, que sobrecarrega, faz a tensão, cria espículazinha óssea, e aí o paciente tem dor. Mas o paciente tem dor pela alteração funcional e não pela alteração estrutural. Não necessariamente pela alteração estrutural. Conseguem perceber isso? Conseguem entender? Então, dentro desse contexto, a primeira coisa que a gente tem que pensar numa reabilitação, num problema de esporão é o quê? É reduzir, é normalizar a função. E não pensar na estrutura. E não pensar na característica que tipo, eu tinha lá, eu lembro da gente poder fazer corrente interferencial, onde você usava uns eletrodos de plástico com uma espuma e embebedar eles em ácido acético. Porque isso tinha uma interferência sobre a estrutura do esporão, né? O ácido acético a 2%. Então, assim, tá, legal, mas assim, o que isso vai fazer para a função? Se eu não mexer na função, não vai mudar nada, tá? Então eu preciso trabalhar sobre a função, ok? E aí, o que eu vejo na prática clínica dessa questão do esporão, tá? Que para mim ele é uma discrepância dessa capacidade funcional da musculatura intrínseca dos pés, então do abdutor do quinto, do abdutor do hálux, do flexor curto, dos artelhos, dos flexores longos dos artelhos, então do plantar quadrado. Então fazer assim, é uma diferenciação da ativação dessa musculatura em conjunto com a função do sólio. Tá? Do tríceps dural, mais especificamente o sólio, porque é ele que trabalha na função postural. Então, quando eu pego um paciente que tem esporão, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer uma reorganização, uma coordenação muscular entre musculatura intrínseca dos pés e ativação de sólio. Tá? Lembra uma diferença, que a ativação do sólio, tá? O sólio ele é um músculo tônico, ele não é um músculo fásico. Os gastrocnêmios, né, medial e lateral, eles são músculos mais fásicos, eles têm mais fibras fásicas. Então eles servem para pular, para correr e para andar. A parte postural, quem ajuda a fazer o controle é o sólio, que é um músculo tônico. Então, quando você vai fazer uma ativação do sólio, você tem que fazer do quê? De que forma? Com uma contração lenta e uma contração sustentada. Porque é isso que funciona. É assim que funciona uma musculatura tônica. Ele faz contração lenta, de pouca carga e sustentada. Tá? Essa é a manutenção do músculo tônico. Então vai fazer paciente, como você ativa? Você vai fazer o paciente ficar na ponta dos pés. E só que adianta para ele ficar fazendo assim, ó? Não adianta, ele tem que fazer um movimento lento, sustenta lá em cima,
e desce, devagar, movimentos lentos e sustentados. A mesma coisa acontece com a musculatura intrínseca dos pés, tá? Você vai trabalhar ela de forma lenta e sustentada para que você ative esse componente postural, esse componente do sistema tônico postural, tudo bem? O uso de palmilha pode ajudar? Pode ajudar, tá? Só que o uso de palmilha, a gente precisa entrar num último ponto aqui que eu quero falar dessa live para vocês, porque assim, qual é o método que você vai fazer para corrigir essa parte funcional? Pode ser vários, tá? Você pode usar Cabot, você pode usar reeducação tônico-fásica da postura, da professora Odete Durigon, lá, que já veio a falecer. Você pode usar RPG, você pode usar Pilates, você pode usar treino de equilíbrio, você pode usar um monte de coisa. Pode usar PNS, tá? Que já vai direto sobre a inervação. Vai trabalhar todo esse componente proprioceptivo do indivíduo, tá? Vai trabalhar força, vai fazer do jeito que você quiser, tá? Agora vem uma questão importante. O que é muito comum, eu quero que vocês me respondam aí. O que é muito comum ser indicado, tá, do paciente, para o paciente fazer, ou na verdade vou deixar mais fácil. O que é sugerido para o paciente usar quando tem esporão de calcânio? O paciente tem esporão, é muito comum, médico, fisioterapeuta, virar e falar assim, ó, sabe o que é bom você usar? É bom você usar tal coisa. Aí, o que é essa tal coisa? Escreve aí pra mim, responde aí pra mim. O que é essa tal coisa? Ah, você tem que usar né? Mariane falou que é um salto. Que mais? Mais alguém? Alguém concorda com a Mariane? Alguém discorda dela? Mais alguém vai responder? Maravilha. Mariane, é o saltinho. Ah, você tem que usar um sapatinho de salto, porque melhora. Você tem que colocar uma palmilha com um calço, porque melhora. Você tem que comprar um calço de silicone. Você tem que fazer não sei o quê. Agora vamos entender essa questão do calço, pessoal. Se eu tenho uma discrepância, né? Então imagina aqui, né? A panturrilha e o pé. Se eu tenho uma discrepância de forças entre a panturrilha e o pé, quando eu coloco um salto, eu diminuo o comprimento da musculatura da panturrilha. Ou seja, se eu estou com o pé no chão e eu faço um salto, o que acontece com esse tendão aqui, tendão de Aquiles? Ele favorece um aumento do tônus da musculatura da panturrilha. E isso faz uma normalização dessas forças entre a panturrilha e a parte intrínseca do pé, que melhora o quadro dos pacientes. Melhora, porque você reorganiza, ok? É bom, só que aqui a gente tem que fazer uma diferenciação, pessoal. Quando a gente faz um tratamento, que a gente faz orientações ao paciente, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso tratamento. Lógico, eu entendo que certos quadros, do que eu vou falar, certos quadros precisam ser diferentes. Mas na maioria, assim, o que a gente tem que fazer é promover saúde nas pessoas e não inibir patologia. Quando eu pego um paciente que tem um esporão de calcânio e eu mando ele usar um calço no calçado ou um sapato de saltinho, eu estou inibindo a doença. Porque a partir do momento que ele tirar o salto, o que vai acontecer com o problema? Vai voltar. A discrepância de controle postural da panturrilha e da parte da sola do pé vai tá descompensada. O sintoma vai voltar. Aí o paciente cria, pelo uso do salto, uma muleta para ele poder sobreviver, tá? Sem o sintoma. Então, num quadro agudo, num primeiro momento que o paciente chega, você pode até falar para ele, ó, usa um saltinho aqui para inibir tua dor, para que a gente consiga fazer um trabalho de reorganização de força e flexibilidade,
para que a gente reorganize a função e a partir daí a gente consiga ter um resultado duradouro, uma coisa que dura no tempo. Porque senão esse paciente vai ficar refém do uso de saltinho o tempo todo. Aí é um paciente que quer ficar descalço em casa, quer usar uma havaiana em casa, uma sandália havaiana em casa e não consegue. Por quê? Porque ele está refém desse uso do salto. Então, o uso de saltinho num quadro de esporão, no começo, ok. Para inibir o sintoma do paciente, para que você seja capaz de fazer outra coisa, ok. Agora, deixar ele refém disso, para com isso, gente, pelo amor de Deus. Isso não é promover saúde, isso é inibir doença. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem que deixar claro para o paciente que ele precisa fazer a reorganização funcional de força e flexibilidade, propriocepção, vai estimular a parte neural, vai estimular a parte articular, vai corrigir a propriocepção, força e flexibilidade. E a partir daí ele vai ter uma melhora duradoura dos seus sintomas. Saltinho quando que dá para usar? Para inibir o sintoma nos primeiros dias, enquanto você já faz esse trabalho, tá? Então, saltinho é o quê? É inibir patologia, não é promover saúde. Se a gente pensar, assim, né, fazer uma analogia bem estranha aqui, é igual quem tem hipertensão tomar remédio para pressão. O saltinho é igual. Você não está promovendo saúde nenhuma para esse paciente, dando remédio de hipertensão. Você não tá dando saúde para ele, você está inibindo a doença. Manda esse cara fazer exercício, manda esse cara comer direito, tá? Que ele vai ter uma melhora da sua pressão arterial. Esse quadro da pressão arterial aconteceu comigo, tá? Eu estava lá com síndrome metabólica, pressão alta, aí comecei a tomar o remédio que era para eu poder fazer exercício e não correr risco de ter nenhuma lesão do meu tecido cardíaco, né? Para não morrer mesmo, tá? Para não subir a pressão e não morrer, por isso que eu tomava o remédio. 7 meses depois eu parei o remédio. Por quê? Porque eu controlei a pressão com exercício e atividade física. Exercício e atividade física na hipertensão é promover saúde. O remédio é o que? Inibir doença. Às vezes é necessário, por um pequeno período de tempo. Para algumas patologias, especialmente as estruturais em si, a gente precisa sim. Então o paciente sofreu um acidente, perdeu um pedaço numa fratura, um pedaço ósseo, está com a diferença de membro de 3 centímetros. Ele vai precisar de um calço? Provavelmente. Mas aí é porque o problema é estrutural, não é funcional. E lembra que eu falei, na parte do esporão de calcânio, a maior parte do problema é funcional. O esporão em si é só o produto final. Então nós temos que promover saúde, nós não podemos inibir doença. Talvez usar algumas estratégias para inibir a doença no começo para facilitar o processo de promoção de saúde. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, regularizar a função de força, flexibilidade e controle, que é a propriocepção, são as 3 básicas que a gente tem que fazer no esporão. Vai fortalecer a musculatura intrínseca do pé, vai fortalecer sóleo, vai alongar a panturrilha, vai fazer propriocepção, vai fazer atividade física, vai fazer exercício controlado, tá, de equilíbrio e tudo mais, para ganhar toda essa função. Vai estimular a parte neural, vai inibir a dor através de técnicas de inibição da dor, dermoneuro, TNS, osteopatia, vai usar essas técnicas todas para isso, para regular isso tudo. Precisa usar um saltinho, usa no começo, mas não deixa o paciente refém disso. Vamos promover saúde e não só inibir doença. Beleza, pessoal? Frase do dia, então: inibir a patologia não é promover saúde. Inibir a patologia não é promover saúde, tá? Tem que ter isso em mente, não só para o esporão, mas para todas as patologias. Beleza? Pessoal, 3 recadinhos, tá? Essa live tá salva por 24 horas aqui no Instagram, depois ela vai pro canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, procura lá no YouTube, Lisandro Sessi. Caso você não quer procurar no YouTube, entra no link da bio aqui do Instagram, tem lá o link para o canal do YouTube. Lá no link do canal, lá no link da bio também tem o link para o grupo do WhatsApp das aulas do YouTube, tá? Que é onde eu mando os resumos e os mapas mentais e alguns recados lá sobre as aulas no canal do YouTube. E para quem não sabe, as aulas no canal do YouTube são todas
toda segunda-feira, 2 horas da tarde, e essa aula fica até a sexta-feira, tá? A aula que foi da segunda passada eu vou tirá-la do ar agora. Terminando essa live eu já vou tirá-la do ar. Beleza? Esta live fica salva 24 horas aqui e vai para o canal do Instagram, para o canal do YouTube. Todas as lives ficam lá disponíveis para você assistir, tá? Para assistir e compartilhar. Então se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações para não perder. E lembrando, segunda-feira temos a aula 2 horas da tarde, mas segunda-feira à noite, 8 horas da noite, eu tenho uma aula especial sobre por que você sempre deve considerar o nervo vago nos seus atendimentos, tá? Então essa é uma aula especial, segunda-feira, 8 horas da noite. Se você puder, assiste ela ao vivo, tá? Assiste ao vivo. Eu, se fosse você, assistia essa aula ao vivo, ok? Então, segunda-feira, 8 horas, lá no canal do YouTube, vai ter eu vou avisar aqui no Instagram que a aula vai estar começando, tá? No canal do YouTube, beleza? Então, esses são os recadinhos que eu tenho para dar para vocês. Espero que esse assunto que a gente vem lá em torce de tornozelo, esporão de calcânio, semana que vem faça aí de plantar. E a gente vai continuando o mês de novembro falando sobre todas as patologias dos pés. Eu espero que isso esteja agregando o conhecimento de vocês, espero que isso esteja de acordo com aquilo que vocês já trabalham ou que esteja ajudando vocês no processo de reabilitação dos pacientes de vocês com esses problemas. Espero que eu possa estar contribuindo, beleza? Pessoal, uma boa sexta-feira para vocês, ótimos atendimentos aí no dia de hoje, um ótimo final de semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.